seu trabalho. Combinado aqui. Começou. Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui mais uma live de parceiros. A gente está na segunda semana do Live dos Parceiros. Hoje a gente está com a empresa Infinity Med. É uma empresa, uma mentoria, né, na verdade, uma empresa que é uma mentoria que é parceira aqui do Pense. E lembrando que, quando a gente faz essas parcerias, a gente tem plena confiança nessas empresas que a gente vincula o nosso nome do Pense. Então, qual que é a ideia, o objetivo dessas lives, né? É ser como uma aula, demonstração, para vocês entenderem como que é o método da empresa, da parceira, e para entender melhor, a nossa sugestão é sempre fazer um treinamento. Então, a gente vai fazer um treinamento, a doutora vai seguir esse treinamento e depois vai dar um feedback, e, na verdade, vai usar o método dela que ela usa na mentoria. É claro que com tempo mais reduzido aqui, a gente sabe que na mentoria tem um grau de detalhes a mais, mas só para a gente ter uma noção de como funciona a mentoria da doutora. E aí, doutora, fala para a gente quando que começou o Infinity, como que é esse projeto, você já dava aula antes, como que é os mentorados, estão gostando? Então, gente, a Infinity nasceu da minha deficiência e dos apertos que eu passei para conseguir passar na prova. Porque, como todo mundo já sabe, a segunda fase é totalmente diferente da primeira fase. Quem vem se preparando só estudando por questões e livro, a segunda fase não é bem assim. A gente precisa mesmo de um suporte para conseguir chegar lá. E daí, dessa deficiência que eu encontrei, das dificuldades do dia da prova, e eu falei, gente, mas como que ninguém me contou isso antes? E eu tive que resolver tudo ali no dia para conseguir a aprovação. E foi muito, muito assim, eu falo que foi o pior dia da minha vida, foi o dia da segunda fase da Revalida. E daí, dessa necessidade, nasceu o desejo de ensinar as pessoas como é que faz essa prova. Porque mais do que conhecimento, vocês têm que ter apoio emocional, tem que ter controle das coisas que vão acontecer no dia. E daí eu primeiro comecei a parte de recursos, comecei a fazer recursos para ajudar as pessoas na segunda fase, e depois eu falei, eu acho que eu vou ter que ensinar o pessoal a fazer a prova. Porque muitos cursos têm aí disponível, mas de pessoas que ainda não fizeram o Revalida, não passaram pelo processo. Então, quando você está lá, você veste a camisa, você entra dentro daquela salinha ali dos 10 minutos, é 10 minutos ou mais nada da sua vida. Então, a gente adquire um conhecimento que é preciso ser passado. E por isso que a Infinity nasceu, para poder ajudar vocês a chegarem lá também, e o CRM vir para vocês também. Maravilha. Tem mais ou menos 1 ano e meio que a gente está fazendo esse trabalho. Nós estamos na segunda turma de mentoria agora. Ah, entendi. A gente sabe que embora a medicina seja única, a gente sabe que o processo de revalidação é único, né? Então, quem Sim. não vivenciou isso, é muito difícil você tentar ensinar os passos de uma coisa que você não vivenciou, né? Uhum. E me fala, como que foi sua prova, doutora? Quando que você fez a revalidação? Eu revalidei no primeiro semestre do ano passado, de 2024, né? Eu revalidei, eu precisei de passar pelo recurso, porque me faltou 4,3 pontos. E assim, quando eu saí da prova, diferente do que a gente leva o caderninho de prova e a vontade de corrigir a prova no gabarito. A gente sai da segunda fase com o que a gente acha que a gente falou, lê aquele checklist ali que eles dão, né, o esqueleto que eles dão, e você fala, será que eu falei? Será que eu não falei? Vou marcar aqui mais ou menos o que eu falei. E na minha cabeça, eu tinha passado, feito pontos para passar. Falei, no mínimo 72, precisava de 65,3. E aí, quando saiu a nota, eu falei, meu Deus, não, tem alguma coisa errada. E foi, assim, é o pesadelo do revalidando quando sai essa nota da segunda fase, entendeu? E aí eu entendi ainda mais o que eu poderia ter feito lá atrás, que poderia mudar o resultado da minha prova, sabe? E aconteceu coisas nas estações que eu acho que os atores mesmo estavam orientados para fazer, e que se eu tivesse um pouquinho mais de malícia, eu já teria matado logo na entrada. E isso não tinha nos cursos, não tinha no que eu estudei, não tinha ninguém para poder ensinar isso daí.
Então, por isso que eu resolvi fazer a mentoria. Por isso, porque eu quero ensinar vocês a ter as manhas para vocês fazerem a prova. Porque mais do que conhecimento, vocês não podem perder os pontos que estão ali, assim, de graça na estação. Toda estação tem muito ponto. Mas se você não souber levar ela, você zera ela por bobeira. Maravilha, a gente sabe que o recurso, trabalhar com recurso, a gente do Penso pega alguns recursos para fazer, de número limitado, é claro que para ajudar a pessoa, mas a gente faz para conhecer a fundo a prova. Como que está dando esses pontos? É assim que a gente cria nossos novos checklists. Então, quem faz recurso tem um estudo bem mais aprofundado de como que é liberada essa pontuação. Uma coisa também, né, doutora, é um negócio que a pessoa fala, eu passei sem recurso, não precisei de recurso. Não é que quando você faz recurso, o INEP te dá ponto de onde não tinha. Não. Você estava lá, você só está falando, estava lá e você não viu. Então, tipo, a pessoa que fala, eu passei sem recurso, a pessoa que passou com recurso, está na mesma situação, só que não pegou o recurso, né? Não é assim um demérito, ou tipo, a pessoa que fala, eu passei sem recurso, quer dizer que tem algum grau de superioridade, ou essa questão de quem passou com recurso. Então, só para o pessoal entender, né? Essa questão de... Porque a gente já viu que quando, eu passei de primeira, não precisei de recurso, então não tem tanto essas questões, né? Tipo, o INEP não dá nada de graça, tava lá, né? Eu costumo dizer que você foi um felizardo, porque a prova ela é operador dependente, pessoal. Na minha prova, dá nitidamente para perceber que até a terceira estação, o examinador assistiu o meu vídeo. Depois da terceira estação, ele não assistiu o vídeo, porque não era possível, assim, os pontos estavam gritando lá. Eu entrei com recurso para 18 pontos, e eu consegui 12 pontos de recurso. Estava tudo lá. Então, não era que não faltou, que eu não consegui ir bem na estação, mas que realmente o examinador não me pontuou. E por que ele não me pontuou? Se ele estava cansado, se ele fez 10 correção antes da minha e se confundiu, vai saber, né? Isso é algo que a gente nunca vai conseguir saber. Mas tem essa questão também, da banca ser bem, assim, examinador dependente. Eu noto muito isso. Tinha várias pessoas que eu fiz recurso que conseguiram passar com recurso e que os pontos estavam lá, gente. Estavam lá. E a pessoa não pontuou. E é muito triste essa realidade para nós, né? Depois de todo o processo, que já não é fácil, de gasto emocional, de financeiro, de tudo, né? De tempo, de família, e você não consegue aprovação e os seus pontos estavam lá. É verdade. E eu não sei se já passou com você, doutora, quando você está fazendo algum recurso, eu mesmo, eu não pego recurso. A minha esposa pega e eu, às vezes, fico escutando ela fazer o recurso. E tinha pessoas, assim, que até uma dica aqui pro pessoal, não dava para escutar. Tem também. Não é que, tipo assim, a pessoa falou, não falou, não, vocês não têm ideia. Tipo, não tem como fazer recurso, porque na gravação não ouve o que a pessoa fala. Não dá, a gente joga, até joguei em alguns programas, tentei aumentar som, não dá para escutar. Então, chega a pessoa lá, conversa um pouco tímida, lembra que é um celular, né, doutora, que está gravando. Não é celular iPhone, é celular que eles têm disponível. Então, falou baixo ali, mesmo você falou e vai precisar por recurso, não dá para escutar, pessoal. Tem que falar assim para o aluno, não tem como avaliar, não tem como, porque não posso falar que você falou alguma coisa no minuto tal, porque não sai o som. Uhum, com certeza. Esse erro técnico, teve muita gente que saiu prejudicado por causa disso. E outra coisa também que eu noto muito é que as pessoas, elas entram tão apavoradas em fazer o início da anamnese que ela perde um tempo enorme ali no nome, no estado civil e não sei o quê, e o que é preciso mesmo fazer no INEP, não faz. E aí o tempo já acabou, não tem como você voltar, já foi lá 3 minutos, 4 minutos da sua apresentação e você já perdeu a estação. Se você não domina o início, o final fica muito complicado. E isso você vai adquirindo com o quê? Com dicas e com treino. Todo dia, quanto mais treino, pessoas diferentes, porque, gente, se você acostuma com um aluno que já faz medicina, que faz os termos para você, você pergunta qual que é o seu nome, ele responde. Você pergunta quantos anos, ele já responde. Lá na hora, talvez o ator vai dormir de olho aberto. E aí, o que você faz nesse momento? Lidar com essas dificuldades, porque cada ator vai ter um comportamento diferente. E ele pode muito bem te favorecer, mas ele também pode te jogar no longe se você não estiver bem preparado, né?
E outra coisa também, né, doutora, a gente, às vezes, quando a gente está no consultório, a gente está atendendo, a gente bate um olho, chega uma pessoa que bate o olho, né? Entra uma pessoa de 40 anos ali, um homem, você sabe que é um homem de 40 anos, você vai atender. Às vezes é um ator, um homem de 40 anos, e a simulação é de um paciente de 20. Exatamente. E você não tem que acreditar muito nos seus olhos ali, né, É, doutora? Tem que você entrar não na... tem que olhar o ator, vocês têm que olhar o que está escrito lá no checklist para vocês fazerem. E na dúvida, também uma dica muito importante, se o seu ator não respondeu, se o seu ator está ali parado, volte na sua orientação para ver o que está pedindo. Porque às vezes o cara é mudo. E você tem que fazer a outra coisa com ele. Às vezes o cara está catatônico lá na sua frente. E você vai fazer o quê? Você vai perder a estação por causa disso? Então, vocês têm que ter essas malícias de voltar no checklist. Se tá tudo bem ali e o ator não está respondendo, começa a gritar. Aconteceu isso na minha estação. Na última estação de preventiva, eu perguntei para a minha paciente 3 vezes o nome dela, o que tinha trazido ela ali, e ela não me respondia. Eu respirei fundo, falei, senhora não escuta, a senhora tem problema de audição? Eu comecei a levantar, aí a mulher simplesmente começou a responder para mim. Então, o que eu percebi? Ela estava tão cansada que ela dormiu de olho aberto, porque não tinha outra explicação para ela não fazer. E aí ela começou a me falar do que era o caso dela, e a gente conseguiu desenvolver a estação. Mas foi, assim, os segundos mais tristes da minha vida, porque eu tentava de tudo e a mulher não falava. Tem gente que trava nessa situação e não consegue render. Eu já peguei recurso de pessoas que ficou 5 minutos parado, fazendo só um motivo de consulta e não conseguia ir para frente. Não treinou o suficiente no psicológico para conseguir aguentar a pressão dos 10 minutos. Então, isso a gente tem que trabalhar muito agora. Se colocar na frente, por exemplo, treinar aqui com a gente, treinar com uma pessoa de fora, treinar com um parente, porque aí você perde essa vergonha, essa coisa que a gente fica meio preso e começa a desenvolver cada vez mais, né? A Franciele quer treinar, né? Levantou a mão e falou que quer treinar. Tá bom, Franciele, a gente vai te chamar, tá bom? Tem o outro extremo, né? Tem o ator, né, a atriz que joga muita informação, né? Então tem Sim, o quietão e tem uns que respondem coisa que você nem falou. sim. Lembrando, né, doutora, que eles não sabem o script dele, é no dia. Então chega lá Uhum. e algum tempinho, meia hora, uma hora depois, eles têm que decorar. Então qual que é o problema? Aquelas pessoas que estão iniciando ali nas primeiras estações do dia, às vezes o ator ou a atriz não decorou o script todo. Então vai faltar informação. Então a gente, igual a doutora falou, isso é muito questão de malícia também. E se a pessoa, se você perguntou, ele não lembra, ele não pode inventar. O ator, ou a atriz que está ali do INEP, ele não pode inventar uma informação. Ele vai falar que não consta, mesmo se constar e ele não lembrar. Ele vai falar, ó, não lembrei, eu falei que não constava. E isso pode te direcionar para uma estação, um caso totalmente diferente, né, doutora? Exatamente, com certeza. E se o paciente estiver te desfavorecendo porque ele está te respondendo demais, a malícia que eu dou para vocês é vocês repitam a pergunta. Então, se ele falou já que ele é lavrador, o senhor pergunta, o senhor trabalha com o quê? Já logo de cara. Porque, querendo ou não, vai que você precise de um recurso, ou vai que a pessoa que está te avaliando vê que você sabe. Porque se você já der aquilo como uma resposta, a chance de você perder o ponto, porque você não perguntou, é grande. Então, vocês têm que ter essa malícia também. Se o paciente estiver te respondendo a mais, vocês retornam a pergunta para ele no mesmo momento. É uma malícia para vocês conseguirem tentar pontuar naquilo que ele está te desfavorecendo. Vocês vão entrar por tudo ou nada ali na estação. Então, eu quero que vocês entrem com segurança. Já vai com checklist já na cabeça. GO é assim, cirurgia é assim, pediatria é assim, e os pontos básicos de cada estação vocês têm que pontuar. Se não deu conta de diagnosticar, mas se vocês conseguirem fazer uma anamnese bem fechada, essa última edição do recurso, eles não cobraram tanto, falou o nome da paciente, a idade, a profissão, eles não pontuaram quase nada, era 0,1 para quem fez a anamnese no início, mas eles pontuaram muito em quem perguntou fatores de risco, em quem deu o diagnóstico certinho, deu o diagnóstico completo, falou as complicações, então vai variando de edição para edição, e a gente vai criando as formas para vocês passarem. Quanto mais a gente faz estação, mais a gente vai ficando bom nessas questões particulares do INEP, né? Vocês têm alguma dúvida? Sim, só lembrando, né, doutora, que só dá o ponto se você verbalizar.
Então, não é que você extraiu a informação, igual a doutora está falando. Você chega lá e fala assim, qual é seu nome? A pessoa fala, eu sou o Daniel e tenho febre, doutor. Então, você já sabe que tem febre. Mas se você não perguntar se ele tem febre, né, que está lá um item, perguntou se tem febre, você não ganhou. Porque não é porque ele te deu essa informação. Você só ganha ponto, né, se você verbalizar. Uhum, com certeza, só se você verbalizar. Nada que vocês imaginarem na cabeça. Teve muita gente que falou assim, mas eu pensei nisso. Mas você não falou. Não. Ali é uma câmera, gente. Vocês têm que falar para a câmera, falar aberto. Quem te fala baixinho, quem tem costume de falar bem sem verbalizar, assim, vocês começam a abrir a boca, faz uns exercícios antes da prova, para chegar lá com a boca aberta, para poder falar mesmo, para poder escutar na câmera, para dar para, tipo, vocês não deixarem esses problemas de câmera, de áudio, de que não me pegou direito lá, prejudicarem vocês na prova. É malícia mesmo a prova. É isso aí. Aí fala aí pra gente um pouco mais, doutora, como que é o método, é individual, em grupo, quanto tempo que é de mentoria? Então, pessoal, é assim, nós vamos ter 2 encontros semanais, um encontro individual, que eu vou fazer no início da mentoria, para poder conhecer cada pessoa que está na mentoria e eu poder extrair as dificuldades e os pontos positivos de cada um. E aí, nisso, você vai ter acesso a um cronograma que eu vou fazer para cada um. Porque se eu não conheço as dificuldades de vocês, fica muito difícil eu falar do geral. Às vezes vocês estão muito bons na anamnese, mas estão ruim no diagnóstico, estão ruim em falar. Então, eu vou conhecer cada um de vocês e traçar para vocês melhor forma de estudo. Vamos ter também um encontro em grupo, na semana também, é mais ou menos 1h40, 2 horas, às vezes passa um pouquinho, que é o quê? Para a gente treinar os grandes temas e a gente fazer como uma aula para sanar essas dúvidas que vão surgindo no decorrer das estações. Então, a gente vai treinar os grandes temas que já caíram na prova do INEP e outros temas exclusivos que eu sou boa de palpite, viu, gente? Das coisas que caem. Não sei porquê, mas de vez em quando eu preciso acertar. E aí a gente treina os grandes temas e também tem tema exclusivo para que a gente possa ir adquirindo mais experiência. Tem também o apoio psicológico, que eu acho que, assim, no mínimo 50% da prova da segunda fase é psicológico. Eu ensino vocês o passo a passo do que vocês têm, desde vestir até comer no dia da prova, para poder vocês não ficarem prejudicados. Né? Teve uma edição passada que podia levar comida, mas se não fosse num pacotinho transparente, você tinha que deixar sua comida lá embaixo. A pessoa não se preparou. Eu fiquei esperando para fazer minha prova 6h30 lá dentro. Levei no saco plástico tudo as comidas que eu podia comer. Quem não levou, deixou tudo lá embaixo, ficou com fome, ficou com hipoglicemia, com dor de cabeça, e ficou lá horas e horas e horas. Então, isso é coisa, detalhes da prova que também te tira do dia, te atrapalha o seu psicológico. Você não conseguiu levar água, você vai ter água lá na sala onde vocês vão ficar esperando? É muito tempo que vocês vão ficar esperando? Quem tem letras de início de alfabeto tá brilhando, porque no instantinho entra. Quem tem letras lá para o final do alfabeto, geralmente a prova é de tarde e você vai para o final. Igual eu fui a última derradeira que fez a prova no dia da minha prova. Então, era 8h45 da noite, eu estava entrando na sala para poder executar a prova. Eu cheguei às 3h lá. Imagina o tempo que você tem que ter de cabeça para aguentar esse período de estresse de estar ali naquela salinha. Então, eu ensino todo esse processo também. No dia da prova, antes da prova, a gente tem um encontro para vocês se acalmarem, para poder todo mundo abaixar o ânimo, porque no dia da prova é o dia do tudo ou nada. Depois da prova também a gente faz um encontro para poder conversar, para poder abaixar o ânimo, para conseguir esperar o resultado da prova. Vocês vão ter acesso a todos os meus recursos, os resumos que eu fiz, porque eu sou muito boa de resumo. O pessoal da sala, quando eu estudava, eu falava, não pode se preocupar não, que a Tânia vai entregar o resumo para nós e nós vamos fazer a prova tranquilo. Então, eu vou liberar para vocês também. E também os acessos ao checklist exclusivo, porque eu desenvolvi para cada estação o que não pode faltar. Tem lá 3, 4 pontos sempre em cada uma que você garante se você conseguir saber aquele esqueleto de relação, de estação. Então, vocês vão ter acesso a tudo isso. Tem também o acesso no grupo do WhatsApp, que a gente dá acesso e apoio, suporte, né,
na maior parte do tempo, da semana inteira, até enquanto eu estou acordada, eu sempre estou respondendo alguém ali, se precisar, um socorro, nós estamos ali também. E a gente vai compartilhando. Cada pessoa que entra acaba contribuindo com alguém que está ali também. Às vezes a dificuldade de um é a facilidade do outro, a gente junta isso para poder treinar mais, para poder melhorar mais. Maravilha. Um ponto extremamente importante é esse de mapear, né, as debilidades personalizadas de cada pessoa, né? Porque a ideia da mentoria é justamente essa, né? Você pegar pontos ali, você seguir a pessoa e você fortalecer pontos mais débeis, né? Então, ótimo essa questão. E, e é o que a gente está tentando fazer na questão da inteligência artificial lá do Pense, no final, é tentar fazer essa questão um pouco mais direcionada. Mas é claro que não tem como a gente seguir a pessoa humanamente, igual uma mentoria, um parceiro faz. Por isso que a gente sempre acredita que a plataforma, junto com uma empresa, é o que a gente tem, assim, de um resultado bem próximo bem próximo 100%, né, doutora? Bem satisfatório. E esses resumos, doutora, como que é? A pessoa, a partir do momento que ela assina a mentoria, ela já tem acesso a esse resumo, ou vai liberando de acordo com as aulas? Então, eu libero eles depois que a pessoa faz esse primeiro encontro comigo. Porque aí eu tenho diferentes tipos de recursos. Eu tenho PDF, eu tenho vídeo, eu tenho também uns mapas mentais. Tem gente que é ótimo para ler mapa mental, tem gente que gosta de um PDF bem explicadinho. Então, vai depender da dificuldade da pessoa, sabe? Eu gosto muito de ir direto ao ponto. Se a pessoa está ruim no diagnóstico, não precisa ficar lendo muita coisa de definição. Vamos logo para o diagnóstico. Vamos trabalhar, porque a gente tem pouco tempo. Trabalhar com as dificuldades que a pessoa tem no momento. Entendeu? As outras grandes dificuldades que possam ter, como formação de médico, eu sei que a gente vai ter ao decorrer, isso tem que ser sanado em outro momento, não agora. Vocês têm que se preparar e passar na prova. E depois a gente corre atrás das outras coisas, sabe? Eu costumo dizer muito que a gente vai por etapa. Passou na primeira fase, aprende a passar na segunda fase. Passou na segunda fase, agora eu vou procurar fazer outros cursos, outras coisas para me aperfeiçoar, para me estar trabalhando também, né? Então, vamos por etapa. Mas eu libero esses recursos assim que a gente tem nosso primeiro encontro individual. Tá? A mentoria está marcada para começar no próximo mês, vão ser praticamente 2 meses de aulas, né? Vão ser 2 aulas por semana, e nesses encontros a gente vai extrair o máximo que eu puder, o que eu puder ajudar, eu vou estar fazendo. E a resposta que eu tenho das pessoas que fizeram é que o apoio psicológico, mais a direção para poder treinar por checklist faz diferença no dia da prova, porque você já vai preparado para um monte de coisa que eu não fui. Você ir no escuro, fazer você resolver o problema ali na hora, além da pressão de você estar executando aquela prova, é muito difícil. Tem muita gente que não consegue, infelizmente, por causa dessa dificuldade. E também eu direciono vocês aonde vocês têm que fazer a prova, porque tem lugar que não aprova, gente. Tem isso também. Não é só escolher o lugar de fazer a prova, não. É o lugar que aprova, o lugar que não aprova, né? Então, tem isso também. Depois que acaba a mentoria, tem a fase de você escolher a instituição e fazer a prova, fazer o trâmite aqui no Brasil. Eu também dou uma boa dica de como é que faz, como é que não faz, qual instituição que você vai fazer, vai validar mais rápido, qual não, quais documentos, em que momento vocês vão precisar. Tudo isso vocês vão conseguir aqui comigo. É isso aí, doutora. E aquele ponto que você falou da comida, às vezes o pessoal, comida, quem, né? Eu lembro, a minha prova foi 2022-2 em Uberlândia. E, para vocês terem noção, eles montam uma salinha ali de atendimento médico. Então, a pessoa passou mal, pega ali e leva para o atendimento médico deles. Se a pessoa conseguiu se recuperar entre um intervalo e outro, ela volta e continua. Se a pessoa está com hipoglicemia, a pessoa está muito fraca, não está conseguindo raciocinar, não comeu a tarde inteira, ela vai ficar ali, vai perder as estações. Então, e enquanto o INEP pensa como que vai fazer para a gente não aprovar, infelizmente é uma realidade, a gente tem que criar estratégias, né, doutora, para o oposto, porque a gente vai lutar contra essa contra-estratégia que a gente vai fazer. Com certeza. Só uma pergunta aqui antes. A doutora perguntou aqui da questão da ordem cronológica. A gente viu que não tá tendo isso mais, né? Teve em 2022-2, acabou que não tem muito mais isso, né, doutora? Não teve nenhuma que pontuou se você perguntou na ordem cronológica.
Mas o que eu notei é que, se não perguntou, não pontua, gente. Realmente, é igual o... É Diego? Diego? Daniel. Daniel. O Daniel estava falando, se vocês não verbalizarem, mesmo que a paciente falar, não vai pontuar. Então, falem, respondam as coisas, perguntem mesmo. E outra coisa também, uma dica muito importante, na dúvida se notifica ou não notifica, notifique, tá? Porque não vai perder ponto se notificar, mas se não notificar, perde ponto. Coisinha lá de preventiva que não dá. Tem uma lista enorme lá, e ela está só crescendo, né, de coisa para notificar em 24 horas ou em uma semana. Na dúvida, para vocês não decorarem a lista, quem tem tempo, notifica. Chegou na preventiva, notifica, galera. Cartões e notificação a gente não regula para ninguém, né, doutor? Com certeza. Vamos fazer um treinamento, então? Vamos. Lembrando o que a gente vai fazer, então. A gente vai fazer um treinamento e a doutora vai dar esse feedback como ela tivesse dentro da mentoria. Mais uma vez, é claro que aqui a gente tem um tempo reduzido, às vezes ela não vai conseguir falar tudo que ela ia falar numa mentoria, num encontro individual. Mas, assim, para a gente ter uma noção de como funciona a mentoria. E depois, doutora, eu já vou pedir para colocar os dados aqui, tanto do WhatsApp, seus contatos do Instagram também. Pessoal, está seguindo, ver como que é a empresa. Sempre a gente acompanha aqui, sempre tem algum conteúdo bem legal lá dentro do Instagram, que a gente sempre acaba aproveitando. Uhum. A Franciele está aí, ó. Pensei que a Franciele já tinha. Curitiba complicado, isso mesmo, gente. Curitiba, fujam, se vocês puderem. Fujam. A Franciele levantou a mão. Oi, Franciele. Ela falou que queria fazer a estação. Ela quer fazer. E agora eu copio o Manda link um aqui. link aqui no chat. Aí, Franciele, você já tem a plataforma? Sim, tenho. Boa noite. Boa noite. Aí, o que a gente vai pedir? Só para você, na hora que você entrar na estação, você compartilhar a tela aqui com a gente. Tá bom. Vou mandar aqui. Ver se vai dar. Não sei se eu fiz certo ou não. Sim, sim. Enquanto ela entra aí, doutora, então, a partir do momento que a pessoa entra na mentoria, ela vai ser praticamente não, vai ser até o dia da prova, ou é 2 meses cravado e acabou? Não, ela vai ter acesso até o dia da prova. Até, Entendi. na verdade, a gente faz um encontro depois da prova também, sabe? Na próxima semana, para a gente fazer um encerramento, a gente comentar sobre a prova, tudo isso. Mas é até o dia da prova. Entendi. E vai ter início no início do mês que vem. Eu vou falar para vocês exatamente o dia aqui, cadê? Vai ter início no dia 3/5. Vou deixar o contato aqui, só um minutinho. Eu não sei se quando eu mexo aqui, vocês apagam o meu vídeo ou vocês continuam me vendo. Não, a gente está continuando te vendo. Vocês conseguem me ver? Ah, tá. Uhum. Teve a Inês que pediu o código. Não sei se você conseguir mandar, doutora, senão eu O tento. código? É. Copiado. Deixa eu mandar aqui para vocês, só um minutinho. Acho que eu já peguei aqui. Aí, andei. Ah, já conseguiu? Peraí, cadê? Só lembrando, né, doutora, que teve essa pergunta da cronologia de perguntas, é claro que tem aquelas exceções, né, tipo, se a pessoa pediu um impresso, né, chegou o impresso e ela não pediu o exame, depois ela leu o exame pedindo, então isso daí, infelizmente, não tem como, né? Infelizmente. Uma coisa que aconteceu comigo, numa das estações também, que é importante, é que eu comecei a solicitar os exames e a pessoa já me esticou a mão assim, ó, me entregando todos os papéis. Aí, o que eu fiz? Eu verbalizei, não estou olhando os papéis, vou continuar fazendo a minha solicitação de exame. Aí, eu fiz toda a solicitação de exame, depois eu abri e realmente não tinha todos os exames que eu tinha pedido, quando eu falei da solicitação, tinha outros que eu pedi depois e que já estava lá. E se eu tivesse só pegado empolgada, nossa, já peguei, já tinha perdido a pontuação ali. É Então, isso isso é aí. importante. Só marca o nome da... É Franciele Góes? Isso.
Aí só marca ela aí para dar pontuação para ela. Preparar aqui, né? E está preparada, doutora? Sim. Tô aguardando agora. Conseguiu, Franciele? Não. Marcou o nome dela? Porque se não marcou o nome dela, às vezes vai para outra pessoa. Como assim marcou? Vanessa Glandim que tá aguardando. Ah, não. Então tem Então, que mandei. marcar a doutora Franciele, porque Aonde que senão eu marco ela? no lado direito avaliado, Peraí. Cadê a Franciele aqui? Não tem como mais. Eu acho que vou ter que fechar e sair, sei lá. pode recarregar a página e manda o link aqui de novo, Tá, pera só um pouquinho. porque senão a nota vai para outra pessoa. Tá bom. Assim mesmo, live ao vivo, tudo pode acontecer. Ó, gente, pessoal, tem um pouquinho de paciência comigo. Eu sou. Só um minutinho. Copiar código. Vai, vou enviar de novo aqui para vocês. Cadê a... Peraí. Tá fixado, mas eu não consigo escrever. Agora eu vou conseguir. Entra nesse, Franciele, eu vou te selecionar lá pra gente, pra dar certo aqui. Coloca onde? Coloquei o código de novo, você vai ter que entrar com o código que eu mandei de volta. Aqui? Entra na plataforma, Franciele. Não, entra aí você vai no menu, aí, ó, entrar. Ah, tá. Aí você cola o código aí buscar. Essa é uma outra forma de entrar também, iniciar. Isso, Aí agora eu seleciono ela para preparar, isso, porque selecionar. várias pessoas entraram. Como que você... Isso. Aí só vai. Ah, tá. Franciele, né? Isso. Tá. Então vamos lá. Franciele, preparar. Agora vai dar. Boa noite, Franciele Góes, candidata à revalidação. Você está de plantão na unidade de pronto atendimento e vai atender a senhora Amanda, moradora da região, na sala de atendimento. Considere estar disponível tudo necessário para realizar o atendimento, bem como a presença de uma técnica. A paciente está grávida em seu pré-natal na unidade básica mais próxima. Atender a paciente e verbalizar a realização do exame físico e ginecológico, todos os seus passos e achados principais, explicando para a paciente, orientar a paciente quanto ao caso, solicitar exames complementares e fazer prescrição se necessário. Dar todas as suas orientações ao seguimento do caso e orientar a paciente sobre suas perguntas. Você não deverá fazer o exame físico na parte simulada, mas deverá verbalizar. Olá, boa noite, meu nome é Franciele, sou a médica que vai estar lhe atendendo hoje. Qual o seu nome, idade, profissão, estado civil, por favor? Amanda, tenho 23 anos, eu tenho uma união estável. Seja bem-vinda, Amanda. Qual o seu motivo de consulta? Doutor, está saindo sangue na minha vagina há 1 hora mais ou menos. O que está acontecendo? Bom, sangramento vaginal. Há quanto tempo de início esse sangramento, o volume, o aspecto e a intensidade? E se tem alguma presença de coágulos? Não consta. Tá bom. Você teve leucorreia associada, dor abdominal, náusea, vômito, febre? O que é leucorreia, doutor? Desculpa, corrimento vaginal. Não, só está saindo sangue na minha vagina. E eu Tá tive bom. dor. Está doendo aqui no pé da minha barriga. Uma dor fraquinha. A dor fraca. E essa dor, a localização, a intensidade, as características, os fatores que melhoram ou pioram essa dor e se ela irradia para algum lugar. É uma dor aqui no pé da barriga, doutor. É fraquinha a dor. Tá bom.
Você tem algum problema de saúde? Toma uma medicação para alguma coisa? Tem alergias a algum medicamento? Não, não Tem tenho alergia. cirurgias prévias? Não, Qual a data da sua última menstruação? A data da menarca, primeira menstruação, sexarca, primeira relação sexual. Você usa preservativo nas relações? Número de parcerias? Tem vida sexual ativa? então, doutora, minha última menstruação foi há mais ou menos 2 meses. Não me lembro bem. É regular seu ciclo? Não consta. Você já teve gesta, parto e aborto? Gestação, nunca tive partos ou abortos. Tá. E você já teve algum IST prévia? Já fez o exame do preventivo alguma vez e qual o resultado? Não consta. Você fuma, bebe, usa algum tipo de droga? Não consta. Pratica atividade física? Como é sua alimentação? Teve alteração do hábito intestinal? Alteração do sono? Não consta. Tá. Você me permite realizar seu exame físico? Sim. Eu vou estar lavando minhas mãos, me paramentando, calçando minhas luvas. Vou pedir a presença de uma técnica do sexo feminino para me auxiliar. Vou solicitar a ectoscopia geral da paciente, os signos vitais, os dados antropométricos, peso, altura e IMC. Esqueci de perguntar, seu cartão de vacina está em dia? Não consta, doutora. Tá bom. Eu vou querer a ectoscopia geral da paciente, pele e mucosas, o exame do aparelho respiratório, cardiovascular, abdominal e com ênfase no ginecológico e de extremidades também. Vou querer realizar a inspeção vaginal, o toque uterino bimanual e o exame especular. Doutora, eu acho que eu te respondi errado. Quando você perguntou gestação, é a minha primeira gestação, tá? Você tá bom. Tá com quantas semanas? 8 semanas. 8 semanas. Uhum. Vou Esse liberar seu exame físico. Você terminou seu exame físico? terminei. Bom estado geral, normal corada hidratada, mama sem alterações, respiratório cardiovascular, abdominal sem alterações, colo normopetralizado, ausência de secreções, presença discreta de sangramento vermelho vivo proveniente do orifício cervical, útero anteverso flexão móvel compatível com atraso, colo longo posterior fechado, sangramento discreto, vermelho vivo de luva. Eu gostaria de solicitar um beta-HCG para paciente sérico e ultrassonografia transvaginal. Tem disponível? Tá liberado, doutora. 8 semanas e 3 dias, idade gestacional, batimentos cardíacos fetais 160, comprimento cabeçonário de 18,6 milímetros, volume uterino aumentado, gestação em curso compatível com gestação de 8 semanas e 3 dias. Bom, confirma sua gravidez. Minha hipótese diagnóstica é de... deixa eu só olhar rapidinho aqui. Logo fechado. De uma ameaça de abortamento, tá? Eu vou estar orientando a repouso da paciente, repouso analgésico e retornar com 1 ou 2 semanas para a gente fazer o controle para... Não. Meu Deus. É ameaça de aborto. Doutora, eu vou ficar internada? Acho que sim. Não vai ficar internada. Tem alguma dúvida? O que eu posso tomar para dor? Não, desculpa. Você vai ficar internada, tá? Eu vou solicitar analgesia para paciente, paracetamol, repouso. Vou estar solicitando o acompanhamento com ultrassom transvaginal e vou solicitar também sorologias para hepatite B, hepatite C, HIV, HTLV 1 e 2, um hemograma completo, PCR, VHS
ureia creatinina e uma glicemia. Doutora, o meu bebê tá bem? Aqui tá pelos batimentos cardíacos, está bem, 160, tá com gestação compatível com 8 semanas, só que você tá com ameaça de perder o bebê, tá bom? Então, por isso que você vai ficar, tá internada com a gente. Eu vou solicitar uma consulta com o ginecologista. Doutora, eu posso ter relação sexual? Não, não pode, porque pode levar algum trauma, e tá bom? E como você tá com a gravidez de risco, pode fazer com que perca o bebê. Entendi. Orientações, pacientes ou perguntas. Tem mais alguma dúvida? Não. Porque na dúvida Pode. se interno ou não. Já acabei. Pode terminar? Tá, pode. Então, vamos pontuar. Vamos pontuar ela. Eu queria te dar primeiro os parabéns por você ter tido coragem de estar aqui conosco, né? Servindo de ajuda, né? Para a gente estar treinando um checklist. Meus parabéns, você foi super bem no seu checklist, tá? Peraí, pessoal, eu preciso conectar meu telefone aqui, que ele vai acabar a bateria. Só um segundinho. Ai, meu Deus. Ai, que difícil. Agora deu. Então, é o seguinte, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Vou pontuar. Você já quer que libere o checklist para você ou só no final? Sim, pode ser. Então, vamos liberar e a gente vai pontuar. Perguntou sobre a história reprodutiva, então pontuou. Perguntou a data da última menstruação e se os ciclos são regulares. Eu me lembro que sim, né, pessoal? Vocês me ajudem a corrigir ela. Pergunta se está fazendo pré-natal e solicita o cartão. Não. Perdão, Então, doutora, a doutora Fran pode continuar compartilhando para o pessoal que está em casa e acompanhando a correção. Isso. Isso, Fran, você pode fazer essa gentileza para nós? Fran, aí. Obrigado, Então, eu doutora. estava lá, pessoal, na quarta pergunta, né? Se ela perguntou sobre o pré-natal e se solicitou o cartão da gestante. Então, ela não perguntou, eu não me lembro dela ter perguntado sobre o cartão e nem se estava fazendo o pré-natal. Então, não vai conseguir pontuar nessa daqui. Pessoal, de maneira geral, na ginecologia e na obstetrícia, quando vocês já começam a avaliação da paciente, é bom você perguntar se trouxe seu cartão vacinal, ela perguntou da situação vacinal, e logo em seguida você já perguntar se a paciente é gestante. Porque aí você já mata uma boa parte da pergunta ali no início. Está gestando, já gestou, já perde essas perguntas de ginecologia no início ali, bem no iniciozinho. Pergunta sobre alguma intercorrência recente, acidente, violência, uso de medicamentos não prescritos e tentativa de induzir o abortamento? Também não. Toda vez que vocês estiverem diante de uma gestante ou de uma mulher que está falando que está com sangramento vaginal, vocês também têm que perguntar sobre a questão da violência sexual, se sofreu alguma coisa, tá? Muito importante isso. Verbalizar a necessidade de calçar luvas de procedimentos. Eu não me lembro de você ter falado isso, gente. Vocês me ajudem aí. Falou? Então, pontuou. Verbalizar a necessidade de fazer o exame especular, sim. Verbalizar a necessidade de realizar o toque bimanual, também falou. Após a abertura do terceiro impresso, tranquiliza a paciente explicando que no momento não se trata de um abortamento. Então, você falou que ela estava com ameaça de abortamento. Mas era importante enfatizar, o seu bebê está bem, você vai ficar bem, a gente vai fazer de tudo para que você fique melhor, vamos dar todos a assistência.
Se fosse numa questão de preventivo, vocês tinham que falar que a gente vai te dar suporte psicológico, que a gente vai fazer um encaminhamento com uma equipe multidisciplinar. É bom vocês guardar essa palavra multidisciplinar, vocês vão usar ela muito nas estações, para pontuar, tá, pessoal? Solicitou ultrassonografia, sim, muito bem. Outra coisa dica de importante é o que a gente pede de exame em cada estação. Criança, vocês sempre vai pedir o cartão de vacinação, e se for criancinha muito pequena, se fez teste do coraçãozinho, teste da linguinha, teste da orelhinha, tudo quanto é aqueles testes pequenininhos, vocês vão ter que verbalizar para poder tentar pontuar, tá, pessoal? Responde a paciente que ela não vai ficar internada. Você falou que ela ia ficar internada. Então, quando que a gente interna o paciente com ameaça de abortamento, pessoal? Tem alguém aí que pode responder? Ninguém vai participar? Exatamente. Alteração da vitalidade fetal, se a gestante está com sangramento de grande volume, né? É importante também ver se a paciente não é hipertensa, se ela não tem um aborto inevitável, se esse colo está pérvio ou impérvio, né? Se o colo está pérvio, é abortamento inevitável, e já mudaria totalmente a nossa conduta aqui. Se tem histórico de aborto anterior, teve uma pessoa aqui que me perguntou se não indicaria a progesterona. Tecnicamente falando, ela não tem embasamento, ela não tem comprovação científica que ela pode ser indicada. Então, vamos variar da correção da banca do INEP. Ela pode obrigar vocês a pedirem, a indicar a progesterona por causa da ameaça do aborto, como ela pode também aceitar que vocês não indiquem, tá? Responder ao paciente que ela pode tomar analgésico e antiespasmódicos, ela indicou, né, no caso aqui, participante falar o nome da medicação analgésico e antiespasmódicos, ou se apenas falar a classe da medicação. Então, tinha que falar, poderíamos, o que é isso aqui? Acho que a progesterona só ela já teve aborto antes, não é para isso. Então, essa dúvida, Murilo, é o que eu costumo dizer, na dúvida você indica, mas não tem embasamento científico que ela resolve, então vai variar da banca. Eu acho que você perguntou, você falou... Ai, você não falou, você falou só analgésico, né? Responde e cita a medicação. Paracetamol. Paracetamol seria indicado, gente, teria que ser um Buscopan, né, nesse caso aqui. Porque o paracetamol não é antiespasmódico. Tranquiliza a paciente que o bebê dela está bem, você falou, né, que não está nenhum sinal de problema na gestação, explica que o quadro da ameaça de abortamento tem que ser acompanhado, você falou, e explica que ela vai ser atenta, que ela tem que ficar atenta aos sinais de alarme. Isso é que eu não notei que você falou, é muito importante, pessoal. Vocês falarem os sinais de alarme. Uma dengue que você vai mandar para casa, tipo A, vocês têm que explicar o sinal de alarme. Uma ameaça de abortamento, ó, se sua dor continuar intensa, se você notar que você está fraca, que você teve uma síncope, que sua pressão caiu, que seu coração está taquicárdico, ou se você tá, que o sangramento está maior, de maior intensidade, você tem que voltar aqui. É muito importante falar isso também, no final da estação. Então, aqui, realizou pelo menos 2, é adequado, né? Responde a paciente que não pode manter relações sexuais enquanto existir o sangramento. Falou, né? Muito bem. E pergunta se a paciente tem dúvida. Perguntou também. Muito bem, Franciele, 7,9. O que você achou da estação? Quer falar para nós um pouquinho? Obrigada. Tem alguma dúvida? Não, eu só fiquei na dúvida mesmo no internamento. Então, agora ficou só numa dúvida, que é com estabilidade, se você vai ver que a vitalidade do bebê não está preservada, você vai internar ela. Tá bom, obrigada. Combinado? Falemos, doutor. Muito legal, né, Juliane? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida em relação ao checklist?
O que eu faria se tivesse agora na mentoria? A gente ia fazer um estudo de caso do abortamento, dos tipos de aborto, fatores de risco. A gente ia comentar um pouco mais a respeito do assunto, a ameaça de aborto. A gente ia falar sobre os fatores de risco, né? Que é aborto anterior, se a idade materna avançada, se sofreu algum trauma. A gente poderia também comentar a respeito das medidas de suporte para essa mãe que está com ameaça de abortamento. Às vezes, se a mãe ela tem abortos recorrentes, a gente pode estar indicando também fazer a cerclagem, se for menor que 14 semanas. Se for maior que 14 semanas, infelizmente, a gente pode também indicar que a paciente fique de repouso, que evite relação sexual, e dentre outras medidas que a gente pode fazer para essa mãe conseguir levar essa gestação até o final. Gente, o Infinity Med tem Insta, mas só tem 2 seguidores, porque eu criei o Insta só esse ano. Antes eu estava só nos grupos de WhatsApp, e agora que eu entrei na internet mesmo, propriamente dita. Então, eu deixei aqui só o Instagram meu pessoal, que eu divulgo lá os temas, que eu estou sempre falando sobre medicina, sobre as provas, dou dicas lá também. Olha, a última, eu falei, coloquei essa estação de ameaça de abortamento porque foi um tema recorrente agora na última estação. A paciente, quem não viu a última prova, a paciente ela chegava e relatava que ela estava com sangramento há mais de uma semana, que ela estava sangrando há mais de uma semana. E ela falava que ela não tinha dor, que ela não tinha nenhum sinal de gravidade, e o diagnóstico dele, você olhava e você falava assim, nossa, é ameaça de abortamento. E, na verdade, era placenta prévia total. E ela estava sangrando há mais de uma semana. Então, vocês têm que também ter esse joguinho, porque a paciente chegou sangrando, pode ser ameaça de abortamento, mas pode ser placenta prévia também. Todos os dois vai ter o sangramento. A ameaça de abortamento, geralmente, o sangramento não é volumoso, é um sangramento curto, e de poucos dias, não vai ficar 15 dias sangrando, vai ser bem pouquinho. Já uma placenta prévia já vai ter um sangramento mais expressivo. Então, vocês têm que ter essas malícias também. Mais alguma dúvida? Tem outras perguntas aqui no chat, doutora. Podemos perguntar vários sintomas e sinais e rápido, ou devemos perguntar mais devagar? Jéssica, muito boa essa pergunta. Olha, se você não perguntar, você não pontua. Se você perguntar muito rápido, talvez o seu paciente não consiga te responder. Então, vamos na tentativa, assim, você pergunta, faz aquele bloquinho de perguntas de máximo 4 perguntas. Se o paciente já te responder de cara todas elas, você faz um bloco maior. Agora, se você vê que o seu paciente não está fazendo não está te respondendo, você tem que voltar na pergunta, aí você tem que diminuir para menos. Então, por isso que é importante treinar com mais pessoas, porque às vezes um vai ser rápido e o outro vai ser devagar. E outra coisa que é muito, muito importante, gente, quem é estudante de medicina, responde rápido, responde em termo técnico, vai entender termo técnico. Quem está lá no dia, ele não é médico, ou às vezes ele é médico ele é médico, mas ele vai se comportar como não. Então, se você perguntar, igual ela perguntou lá, se teve uma leucorreia, ela não vai responder. Ela vai perguntar de novo, e você vai perder tempo com isso. Tem mais alguma pergunta? Aqui em cima? Sim, poderia ser Braulio. Aí, por isso que eu considerei a nota dela pelo analgésico. Então, depende, Alessandra, ultrassom transvaginal ou obstétrica? Quando você fala transvaginal, você está falando da gestação de início. Se você fazer a obstétrica via abdominal, você não vai conseguir pegar bem igual a transvaginal. Então, nesse caso, seria indicado, porque ela só tem 8 semanas de gestação, a ultrassonografia transvaginal. Maria Eduarda, eu faria isso, igual ela perguntou aqui, gente. Iniciar a progesterona sempre para garantir. Eu acho que sim, essa é um macete válido. Teve a ameaça de abortamento, na via das dúvidas, eu ainda não vi o INEP desclassificar ninguém porque indicou a progesterona. Mas aqui, por exemplo, ele não pontuou.
Ele nem fez questão. Então, se você tivesse falado, você poderia ter garantido, se caso eles cobrassem, mas senão também não ia perder ponto. Qual mais pergunta, pessoal? Passou tão rápido aqui que eu não peguei. Tá perguntando se os atores são estudantes de medicina. Tá lá embaixo, né? Uhum. Então, a informação que eu tenho é que sim, que são estudantes de medicina. Os atores, né? Mas as pessoas que vão te levar, te conduzir na sala e tudo, aí já não. Já são pessoas aleatórias. Eu acredito que nem todos são estudantes de medicina, não. Pelo menos na minha estação, na onde eu fiz, não era, não. Estudantes, não. Alguns acredito, mas não todos. Na minha também era bem mesclado na época. Bem mesclado. E quando é O ideal estudante... seria que fosse, né? Uhum. Não sei até que ponto isso ia ajudar nós, não, sabe, pessoal? Mas vamos lá, pessoal, vamos aproveitar a live. Mais dúvidas? Já deixou o WhatsApp aqui, doutora? Deixei, mas eu vou colocar de novo para vocês, só um minutinho. Eu vou fixar aqui. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui, a minha dúvida é sobre locais. Quais são muito recomendados para fazer a prova? Quais são os... Eu vou falar da minha experiência e das pessoas que eu já conversei a respeito. Minas Gerais é bom, no geral é bom para poder fazer. Eu fiz em Minas Gerais, o nosso colega também fez em Minas Gerais, então Minas é bom. Mas Belo Horizonte não é muito bom, não. A capital, geralmente, é meio embaçado de fazer. Colegas meus fizeram lá em Belo Horizonte e se sentiram muito prejudicados pelos atores. Né? Outra coisa também que a gente... Bahia também, eu não indico. Aqui na região do Paraná também eu não indico. Aqui no Paraná a gente sabe por quê, né? Porque eu acho que pela nossa fronteira aqui, a rixa dos médicos paranaenses com nós que estamos vindo é assim, enorme. Então, na fronteira eu não indicaria para vocês fazerem. Mas eu ouço histórias muito boas de quem faz no Amapá, quem faz nesses estados mais afastados, tem tido um sucesso maior. Goiânia foi super organizado, mas alguns atores me prejudicaram bastante. Então, Priscila, essa questão dos atores, eu acho que é muito relativa, porque de uma edição para outra, muda muito os atores. Eu não acredito que sejam sempre os mesmos que vão ali. O Ceará também, eu já ouvi falar que é muito bom também. Sim, a gente tem que ver mais a organização, a equipe de organização do que os atores em si, né? Exatamente, com certeza. Assim, a Minas Gerais é bom, eu achei bom pelos atores, pela organização, mas a questão da sala de espera e da longa espera é algo assim que a pessoa tem que ir muito preparado mesmo. Porque, dando um exemplo para vocês da minha situação, a gente foi colocado numa sala, tipo como se fosse um galpão, assim, de um refeitório, não tinha ar-condicionado, só tinha um ventiladorzinho, uma janela, tinha mais ou menos, sei lá, umas 40 pessoas ali dentro, vários celulares, e de vez em quando passava o fiscal e falava assim, vocês vão ser desclassificados, vocês estão se comunicando. 40 pessoas fechadas ali para fazer a prova, todo mundo nervoso, como que as pessoas não vão se comunicar? Claro que as pessoas conversaram. E ali, você ficar ali 4 horas, 6 horas esperando, escutando aquele volume, aquele calor, aquilo ali é horrível, assim. E já tem histórias de pessoas que falaram que era tranquilo, que tinha ar-condicionado, que era uma salinha para vocês se sentarem e podia ficar relaxado. No meu caso, era bastante pressão, pessoal. Escutando um apito, né, doutora? Nossa, o apito você escutava toda hora, e aí vinha a gente tinha acesso ao corredor que dava para uma rampa onde todos os participantes que fizeram as 5 estações, descia, né? E o pessoal descia com a cara de enterro, pessoal. Você olhava para aquilo e falava assim, meu Deus, a hora do abate está chegando, né? Então, isso daí complica um pouco a situação. Em Uberlândia tinha o pessoal ficava sentado, igual a doutora falou, só que ficava um tripé e uma câmera mirada para todo mundo que estava ali. Não sei se ele tinha. Uhum.
Não, no meu também tinha. Tinha 3 câmeras, era uma virada para essa pessoal que descia na rampa e 2 para nós, uma de cada lado. E o examinador, o fiscal, no caso, ele passava várias vezes. E toda vez ele falava: você vai ser desclassificado, você está se comunicando. Você estava calado, você estava em estátua ali. Mas você falava assim, então manda todo mundo calar a boca. Minha vontade era falar, todo mundo cala a boca, pessoal, porque senão nós vamos ser desclassificados. E quem é que vai ser desclassificado, quem não vai ser? Você fica naquela, sabe? É muita pressão. Eu fiz em Uberaba. Eu indico fazer em Uberaba. Os atores são legais, assim, a equipe foi bem legal. Mas essa parte da sala, eu quero preparar vocês. Isso aí vocês precisam de um treinamento para dar conta do antes da prova. Jéssica. Não É esquece de deixar o bem, WhatsApp Natália. de novo, doutora. Pensar que a prova do Revalida, ela não é difícil, mas ela foi feita para a gente não passar. Então, a gente tem que ir esperto para passar. A cabeça é essa, a prova não é difícil, mas ela foi feita para poder você, para esgotar todas as suas chances de você chegar lá e conseguir fazer o melhor trabalho. Quando vai chegando mais perto da prova, a gente começa a pesquisar um pouco mais os lugares, e aí eu solto para vocês, gente, eu fiquei sabendo que lá na Bahia vai ser tal e tal. E aí vocês, então vamos se preparar para poder se inscrever para lá. O quadro de vagas acaba em 10 minutos, então vocês têm que estar com a internet potente para poder selecionar o lugar da prova. Senão só sobra os lugares ruins também. Organização é tudo nesse momento. O pessoal do Pense, eu, minha esposa e a Evelyn, a gente fez em Uberlândia e o Tony fez em Belo Horizonte. Então eu passei primeiro em Uberlândia e falei para minha esposa, não, tem que fazer lá, não tem como. Tipo, é um lugar que a gente sentiu uma sintonia muito boa. A equipe, para vocês terem uma noção, você passava, é claro, eu não sei porque foi, não sei se vai ser agora porque foi 2022-2, mas o pessoal da equipe te desejava sorte antes de entrar na prova. Então eles tentavam prestar atenção. Na questão que você estava conversando, o pessoal não falava se vai ser desclassificado, eles falavam, pessoal, só fala um pouco mais baixo, não vai atrapalhar o pessoal que está fazendo a prova. Então você via que, tipo, não é uma pessoa que nem torce para você e nem quer que você não passe. Então, eles estavam ali fazendo o trabalho deles extremamente sérios e muitos dava mensagem de sorte mesmo, até depois da estação. Obrigado por ter feito a estação, boa sorte, tal. O pessoal, o fiscal que ficou do meu lado, ele me deu todo o suporte. Ele falava comigo o tempo todo, vai dar certo, você vai conseguir, vai dar certo, fica calma, só mais uma, sabe? Ele foi bem querido comigo. Eu nunca vou esquecer da cara dele. Se ele passar na minha frente hoje, eu sei quem. E faz muita diferença, né? Porque você vê que a questão, tipo, sai na hora, assim. Uhum. Porque você já entra, todo mundo te fala, não, o INEP é injusto, né? Mas você fica escutando só ponto negativo. Chega lá, você já tá com aquele preconceito já formado, às vezes quem ainda nem fez e já tem aquele conceito de que o INEP já tá ali para né? Então, seja uma pessoa que fala, te manda uma palavra boa, uma pessoa que te deseja sorte, às vezes te quebra. E aí você, não é tão assim. Uhum. E você conhecer a prova, conhecer o que você vai chegar lá sabendo, o que te espera, te faz chegar com mais tranquilidade. Eu acho que toda vez que a gente sai da nossa zona de conforto, que a gente busca sempre conforto, proteção em todas as horas da nossa vida. Quando você já sabe como é que vai ser o funcionamento, o que pode ser que você vai esperar, você chega de um jeito. Eu cheguei totalmente crua. Eu não sabia se eu ia ficar sentado numa sala, se eu ia para outro lugar, que tinha esse lugar que você ficava lá com um monte de gente esperando. Eu achava que você ficava cada um na sua salinha e cada hora você ia entrando. Então, isso me deixou muito nervosa, me despreparou muito para a situação. Então, quando você já vai sabendo como é que é o caminho, é mais fácil de vocês conseguirem alcançar a aprovação, se desenvolver melhor na licitação, escutar o que o paciente está falando. Às vezes a pessoa está tão nervosa que o paciente falou com você o motivo de consulta e você, vou te perguntar de novo. A mesma coisa, porque está muito nervoso na hora. Essa questão vocês têm que trabalhar muito. Sem coisas, né? A Vanessa está dizendo que Aracaju também é muito bom. Desejando boa sorte e tal. Que legal, Vanessa.
Doutora, deixa o WhatsApp aqui de novo, por favor. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Aproveite que a doutora está aqui. Quiser saber um pouco mais do método, como que é, alguém que entrou depois. Lá no grupo do Pense, no grupo Premium, o pessoal até fez uma enquete lá dos lugares que tinham e quem fez teve um resultado positivo, assim, não de ter aprovado, né, mas de se sentir bem organizado. Teve lá em Minas, eu sei que na onde eu fiz, a turma de manhã e metade da turma de tarde foi muito favorecida, porque eles tiveram uma dificuldade, por exemplo, o pessoal que estava na minha frente para fazer a prova, a gravação não saiu o som, eles estavam conferindo a gravação cada vez que o aluno saía de dentro da sala. E daí, o que aconteceu? Aqueles primeiros pessoas que fizeram a prova, que não saiu o som, entrou de novo e fez a prova, naquele mesmo momento, entendeu? Querendo ou não, foi sortudo, pessoal, porque você entrou e você já sabe, já deu para você fazer tudo de novo, aí você já chega e vai ser a mesma estação. Então, teve muita gente que saiu muito favorecido desse dia, entendeu? E já teve outros lugares que eu fiz recurso que não saiu o som, ninguém olhou o som, o vídeo, nem nada, e você saiu de lá prejudicado. Então, lá em Minas teve isso também. Doutora, tem duas perguntas aqui. Não, a primeira é da Juliane, como mentora aqui, que se ela chega para você, né, que você identifica que ela é mais tímida, qual ferramenta você pode utilizar para ela, ou orientações para ela perder essa timidez no dia da prova? Primeira coisa é você se expor para você perder um pouco a timidez. A segunda coisa é que quando você entra na estação, se você é uma pessoa tímida, tem dificuldade de falar, eu vou te ensinar a focar em um ponto da estação, para você conseguir tirar a timidez e continuar desenvolvendo, porque às vezes a pessoa tem muita timidez, porque ela fica olhando todo o entorno, ai meu Deus, eu não vou conseguir falar, não vou conseguir falar, mas se você foca em uma coisa, por exemplo, você olha para algum ponto da mesa, ou olha só para o olho do paciente, alguma coisa ali, ou você treme a perna, você tira o foco daquela timidez, você consegue desenvolver e falar em público, que é a dificuldade de você desenvolver ali naquela estação. Outra coisa que é importante falar, gente, é que a câmera tá ali, mas quando você tá ali no ambiente, você esquece que tem câmera. Você nem lembra que tem alguém olhando ali. Você só pensa que você precisa fazer a estação. Já teve muita gente que não conseguia fazer muito, mas ali na hora, era meu paciente. Chega e encara ele como seu paciente. E a gente pode treinar isso por fora, né, para poder você chegar ali no dia e conseguir focar em um ponto para conseguir falar. Quem tem problema de gagueira também, tem muito essa questão de você trabalhar a oratória. Então, a gente tem que trabalhar a oratória para você conseguir desenvolver essa timidez na hora de atender o paciente ali na frente da câmera. Treinar com pessoas desconhecidas também, né, doutora? Pode ser um ponto, né, dentro Se da expor. de outras pessoas. Teve uma pergunta aqui, entre uma estação e outra tem alguns minutos. Pessoal, é menos de um minuto. Você sai da estação, você escuta o apito, você entra. 10 minutos, você sai. E você já fica na porta da próxima estação. É só o tempo deles organizarem lá dentro lá o cenário e você já entra de novo para a próxima estação. Uma coisa que eu quero deixar aqui também, que é muito importante, é que na hora que você saiu da estação, não é momento de você pensar no que você esqueceu de falar, ou que era o diagnóstico, vocês esquecem, entrou, fez o melhor serviço que tinha que fazer, e vai para a próxima, é 10 de novo que vocês têm, para vocês conseguirem manter esses 10 pontos. Eu sempre falo isso com os meus mentorados. Você tem que olhar para a estação e falar, eu já tenho 10, eu vou manter os meus 10 daquela estação. O menos que você errar lá dentro vai ser bom para vocês não perderem. Então, esquece a outra. Porque se você ficar preso na estação anterior, você não faz nem bem aquela e nem a próxima, porque a cabeça tem que mudar rápido de sintonia, entendeu? Outra coisa é vocês têm que treinar, 5 temas variados todo dia. Não é aquilo, eu faço um agora, daqui 1 hora eu vou lá e faço mais um tema. E eu vou escolher hoje cirurgia, eu só vou fazer estação de cirurgia. A nossa
o nosso dia de prova não te permite fazer 5 estações de cirurgia, você vai fazer uma de cada área. Então, vocês têm que treinar essa mudança em todos os dias, para o seu cérebro acostumar que agora eu estou em pediatria, agora eu estou em preventiva, agora eu estou em ginecologia, e tem que ser rápido isso daí. É verdade, ótima dica essa, porque se você fala, vou fazer 5 de cirurgia, na sua cabeça tá só aquele esqueleto de Só cirurgia. tá. Ou no dia, a mudança de esqueleto é o que vai te fazer você ter aquela pontuação, né? Uhum. É importante isso. A questão que o doutor perguntou aqui do áudio, porque imagina, doutor, é um celular assim olhando para você. Não tem como você falar que o áudio tá bom. Às vezes você pode estar vendo a imagem e falar que tá boa, mas o áudio, se você tá longe, em Uberlândia tinha três celulares gravando, mas tem lugar que é um. E você não sabe a qualidade, você não sabe a distância também. Então, lembra, você tá ali, cada estação está gastando R$ 400. Fala alto. A estação é sua, né, doutora? Vocês têm que falar alto, vocês têm que aproveitar os minutos que estão ali. Na dúvida, pergunte. Acabou o tempo. Eu gosto de treinar vocês para vocês terminarem a estação no máximo em 8 minutos. Para sobrar 2, porque se errou alguma coisa, dá tempo de corrigir. Enquanto está ali dentro da estação, vocês não encerram a estação antes, não. É outra dica. Ah, eu acabei. Não, você não acabou. Não tocou o apito para você sair, aquilo ali é seu tempo de ouro. Então, vocês vão perguntar, e o que vocês lembrarem de orientação para casa, se está meio, já terminou todo o checklist, vocês fazem orientação. Porque perder naquilo ali, vocês não vão perder. E, às vezes, vai vindo outras coisas da estação nessa orientação, porque você relaxa um pouquinho, você tira um pouquinho do foco, e aí a pessoa consegue aproveitar ainda mais a estação. Tem gente que em 7 minutos já terminou tudo, já falou tudo que podia, mas ficou faltando diagnóstico diferencial. Outra coisa, voltar lá no checklist. Terminei a estação, vou voltar. Será que eu falei tudo aquilo que estava pedindo? Estou sem saber o que falar. Volto lá no checklist de novo, dá uma respiradinha e continua desenvolvendo. Então, isso é estratégias para vocês pontuarem o máximo em cada uma das estações. E tem também, a gente não vai inventar nada. Se não tiver conteúdo, se não estudar, se não se preparar, não estudar os grandes temas, os troncais da prova do Revalida, não consegue ter um bom aproveitamento na prova, não. A gente vai ter mentoria, vai ter bastante checklist, mas vocês têm que dar o sangue de vocês para vocês conseguirem desenvolver. Ó, Jesus na causa, Alessandra. Uai, Alessandra, é uma opção, mas você já vai estar perdendo seu tempo, né? Porque os 10 minutos conta da hora que você entra lá. Então, se você perguntar, o áudio tá bom? Eles não vão te responder, eles falam, vai tá. Ou pode ser que eles não vão parar a sua estação para ver se o seu áudio tá bom, entendeu? Na dúvida, você fale alto. E se você achar que está sendo prejudicada de alguma forma pelo paciente ou pela situação, você verbaliza também. O paciente está falando baixo, o paciente não respondeu. Pode falar, porque de alguma forma o examinador vai te avaliar. Né? Então, a gente tem que usar todos os recursos. Uma questão também que você tem que fazer é olhar tudo que está ali dentro. Gente, não tem um copo de água em cima da mesa, por acaso, para você beber. Não tem uma bombinha de asma lá para você olhar a bombinha de asma e não ver aquela bombinha e fazer alguma coisa com ela enquanto você está na estação. Tudo que está ali dentro é para você usar. E usar mesmo. O ano passado, quando eu fiz a minha prova, se você falasse todos os 10 itens que eles estavam cobrando para valer 0, estava valendo 1,5 nessa estação. Se falasse os 10 itens, mas se você não destampasse a bombinha de asma, era 0. E era só destampar a bombinha, você não precisava falar, mas se você fizesse esse movimento, você pontuava 1,5. Se você falasse os 9 itens e não destampasse a bombinha, vocês perdiam 1,5. Então, isso é malícia de prova. Se tem um copo de água, oferece o copo de água para o paciente em algum momento. Ou pergunta, o senhor está bebendo esse copo de água? Se você está na dúvida, se não é um protocolo SPIKE, se o paciente não está descompensado, você pergunta. Porque aquele copo não vai estar ali à toa. É verdade. E só lembrando, doutora Alessandra, que só o ator ou atriz que tem autorização para interagir com você. Você pode conversar com o chefe da estação, você pode conversar com o cameraman, ninguém ali tem autorização para conversar com você. Eles só estão ali para fazer uma composição para você ter uma interação com o ator ou com a atriz.
Isso mesmo. O Martins disse que não é pra gente beber, não. Não é para você beber. Não vai ser porque alguém teve coração bom, vai chegar aqui com sede, com a garganta seca, já falou um monte. Não, não vai ser isso, tá, pessoal? Mas vocês usem todos os meios, tá? Se tem lá o esfigno, tem que usar aquele esfigno de algum momento. A paciente não está em emergência hipertensiva, teve na estação passada, você tinha que fazer a prova do laço. Teve gente que fez a prova do laço, não falou absolutamente nada, não adiantou nada, pontuou 0. Porque você tem que falar o que você está fazendo. Além de você mostrar para a câmera, você fala o que está fazendo. Se pegou o signo, estou colocando na fossa cubital, não sei o que, tudo. Vou medir. Tem que falar os mínimos detalhes para poder conseguir pontuar. É isso aí. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Vamos chegando em 9 horas da noite, horário de Brasília. Acho que foi uma live assim, com muitas dicas. Eu acho que deu para aproveitar bastante, deu para ter uma noção como que vai ser a mentoria. Uhum. Eu preparei também, aqui, desculpa te cortar, uma Não. apresentação de slide bem legal que eu vou fazer que eu vou disponibilizar lá no grupo, para vocês entenderem tudo que vai ter na mentoria. Então, Ernesto, é o mais acessível que eu consigo fazer para vocês. Só lembrando que a gente aqui do Pense, a gente orienta o pessoal da mentoria a não falar valores, porque vai ficar gravado, a pessoa pode ver daqui a um ano e ela pode falar para a gente que usar essa live para querer fazer o mesmo valor, que já aconteceu. Então, é um absurdo, mas... Então, Com o que a certeza. gente pode fazer é pedir para o pessoal da mentoria passar o contato, aí vocês entram em contato com ele diretamente para falar questão de valores. Com certeza. O link do grupo está aqui, eu vou disponibilizar todo o material para vocês lá, explicando tudo tintim por tintim, aí lá vai ter valor, vai ter condição de pagamento, vai ser quantos encontros nós vamos ter, que horas vai ser, se é de manhã, se é de tarde, se é à noite. Também tem a questão de eu fazer esse encontro individual, aí vai ser de acordo com a disponibilidade de vocês e a minha também, porque além de eu ser mentora, de eu fazer recurso, eu ainda dou plantão, pessoal. Então, é uma vida meio dupla, assim, mas a gente consegue levar bem. Só lembrando uma coisa aqui, todos os nossos parceiros, comprou mentoria, já tem acesso à plataforma PC Valida. Aí, no caso, doutora, se a pessoa já tem o acesso, tem algum desconto? Sim, aí vai ter o desconto do Pense, né? Aí sim, Maravilha. o valor é diferenciado, a gente tem essa condição também, sem problema. Tá. Sim, Juliana, daqui a pouco eu te mando via WhatsApp os dados, mas vai ter também disponível lá no grupo. Mais alguma dúvida, pessoal? Obrigada, Martins, muito obrigada. É isso aí, doutora. Então, em nome do Pensa, eu gostaria de agradecer também essa parceria, que para a gente se sente muito satisfeito com a mentoria. A gente, lembrando mais uma vez, toda empresa que a gente apresenta aqui, a gente acredita nessa empresa e acredita na seriedade dessa empresa também. Então, você já vem trabalhando com um Revalida, já vem trabalhando com recurso, conhece a prova a fundo, e a gente fica satisfeito de ter essa parceria. Se precisar alguma coisa do Pense, pode contar com a gente. Eu Obrigado, pessoal. Pode falar. queria muito agradecer vocês pela oportunidade e eu visto a camisa do Pense sempre, porque eu não vou mentir que eu tive acesso a outras plataformas, mas, gente, o Pense é o suprassumo da prova da segunda fase, é o suprassumo mesmo. Não tem uma que bate. Então, vocês se preparando pela plataforma do Pense, treinando com uma boa mentora, se preparando todos os dias, todo mundo aqui vai revalidar, vai pegar o CRM, vai ser orgulho da família, vai tirar o peso do mundo das costas. Se você passa, sai o peso, eu juro para vocês que é a melhor sensação do mundo. Boa noite, Alessandra. É isso aí, doutora. Uma coisa que a gente sempre fala aqui é que a hora de todo mundo aqui vai chegar. A gente tem certeza.
Vocês podem pegar daqui 1 ano, 2 anos, ou no próximo semestre, você vai falar, nossa, eu estava naquela live lá, vendo a Infinity Med fazer a live, e eu estava tão inseguro, agora eu estou com o meu CRM. Então, ou daqui um semestre, daqui 1 ano, 2 anos, vai dar certo. Uma hora, todo mundo que está nesse processo, a gente sabe que vai dar certo. Ninguém fala, já tentei demais, vou desistir. A gente sabe que o caminho para cada pessoa, a gente sabe que é diferente o tempo, né, doutora? Mas Com certeza. a gente sabe, uma coisa que a gente pode afirmar é, todo mundo que está no processo, uma hora vai conseguir. E cada um tem que respeitar o seu processo, né? Às vezes você não passou por conta de 0,5 pontos, mas além desse 0,5, tinha muito mais coisa envolvida que você não sabia. E que vai te preparar para a próxima fase, né? E a diferença de quem chegou lá para quem não chegou é que quem chegou não parou nos obstáculos, não parou na primeira derrota. Ele continuou até chegar lá. Então, só não chega quem desiste. E o apoio, a dificuldade, tudo aquilo ali vai te transformar em pessoas melhores também. Vai fazer parte do seu processo. Depois você olha para trás e fala, meu Deus, tudo que eu passei valeu a pena. Me transformou muito como ser humano, como médico, como pai, como mãe. Muda muito a nossa cabeça, a nossa intimidade com as pessoas, o jeito da gente olhar um médico que é revalidado é diferente, pessoal. Porque a gente tem uma bagagem muito grande. Além da bagagem médica, a gente tem uma bagagem psicológica, de ter largado a família, de escolher outro país para conseguir realizar o sonho. Então, todo mundo aqui já é, assim, um baita de um vencedor. Só falta um pedacinho, vocês estão quase chegando no topo da escada, pessoal. Só mais um pouquinho que a gente consegue chegar lá. É isso aí. O que precisar do PN, o que precisar da Infinity também, pode contar com a gente. Obrigado, doutora. Obrigada, Muito obrigada. Boa noite. Também. Obrigado, Tchau, doutora. pessoal. Tchau.